muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí de nuevo. Felicito a Inale por los 15 años de trabajo. Y voy a hablar en portugués despacito, que es mejor, porque mezclo el italiano con el español, es terrible, y con el portugués. Pero los slides están en español. ¿Okay? Nossa empresa no Brasil trabalha com informação para a cadeia do leite. Nós somos os maiores provedores de informação da cadeia da leite. Sítio Milk Point, com 130 mil pessoas cadastradas, subscritas. Vários serviços de inteligência de mercado, que provém informações de mercado para a indústria de lácteos no Brasil, com mais de 300 empresas que utilizam nossos serviços. Eventos como Interleite e Dairy Vision, são grandes eventos, e uma área de educação, que é EducaPoint, em La Leche. Então, temos uma atuação muito grande em informação na cadeia de La Leche. Nossa agenda aqui hoje, vamos falar um pouquinho sobre o cenário de curto prazo no mercado internacional, o que se pode ver hoje. O novo paradigma da produção de leite no mundo, então uma reflexão um pouco mais ampla. Uma mirada na situação brasileira, na produção de mercado e o futuro da produção de leite. Essa é nossa agenda hoje. Começando no mercado internacional, nós tivemos em 2022 uma redução da oferta dos principais exportadores de leite. Redução da oferta deveria ser acompanhada por aumento de preços no mercado internacional, mas não foi o que aconteceu. Houve um período de aumento e depois uma queda gradativa das cotações, dos preços. Por quê? Inflação mundial, sem dúvida nenhuma, os custos de vida da população global aumentaram, o conflito Rússia-Ucrânia, a China cresceu menos, esse é um ponto importante, é um ponto chave para o mercado internacional, e os preços do petróleo também tiveram problemas, e isso obviamente afeta a importação de leite por vários países que são países consumidores de leite, importadores de leite, que são produtores de petróleo. Então tivemos uma combinação de oferta menor e preços também menores. A China continua tendo um papel muito importante no mercado internacional. No gráfico são as importações no volume interanual da China. Então nós temos aí vários meses com importações mais baixas do que no ano anterior. E há uma expectativa da China voltar ao mercado internacional no terceiro e no quarto trimestre, o que poderia estimular a recuperação das cotações. A China continua sendo um país, obviamente, determinante no mercado internacional, e qualquer movimentação que a China faz para aumentar ou diminuir as importações tem um efeito nas cotações internacionais. A meta de crescimento da China de 2023 de 5% é menor do que já foi lá no passado, então a China cresce menos hoje, e com isso a força do mercado internacional, por assim dizer, acaba sendo menor do que foi no passado, né? A questão dos preços do petróleo, leite em pó integral tem acompanhado, né, os preços do petróleo, de certa forma, e esse é mais um aspecto que coloca um pouco de frio, né, nas cotações internacionais de lácteos, comparado com o que poderia ter pelo fato da gente ter uma oferta menor do que no passado. Existe uma expectativa de alguma recuperação, os futuros da Nova Zelândia indicam alguma recuperação nas cotações, mas nada como já teve no passado, né? Fruto principalmente de uma retomada da demanda, de uma melhora na demanda
chinesa e em alguns outros países importadores de leite, né? Então, o cenário internacional, ele não traz grandes novidades, uma recuperação magra da produção. Outros fatores estão também afetando a oferta, né? Nós vamos discutir um pouco isso. A questão climática, a regulamentação ambiental, são fatores que têm diminuído o crescimento de oferta. E a demanda, a China com as compras ainda desaceleradas, podem retomar no T3 ou T4. E a economia mundial continua aí sob pressão, né? A gente ainda tem um cenário turbulento de inflação, um cenário de conflito, enfim, um cenário que ainda não é um cenário favorável à demanda. Então, isso explica um mercado relativamente equilibrado e os preços podem ter alguma recuperação no T4 com o retorno da China ao mercado. Esse é o cenário, brevemente, que se pode dizer a respeito do mercado internacional. E a situação brasileira, essa tabela mostra o câmbio em dólar, real por dólar, e os preços internacionais. O GDT equivaleria a um leite no Brasil de R$1,70 por litro de leite. Se importasse esse leite GDT chegasse no Brasil, esse leite seria o equivalente a R$1,70. O valor do CPEA, que é o valor pago aos produtores, em abril foi R$2,80, o que daria aproximadamente 45, 46 centavos de dólar ao produtor. E o preço do leite que tem entrado do Mercosul em maio foi R$2,25. Então, o que se mostra aqui nesse gráfico é que tem 3 faixas de preço. O preço que os produtores brasileiros recebem, alto, mais alto, né? R$2,80, R$2,90, com uma tendência de queda nesse momento. O preço do leite que entra do Mercosul, R$2,20, R$2,25 por litro. E o preço do GDT, R$1,70 é o preço mais baixo, né? Então, existe um espaço interessante ainda de margem para a entrada do leite importado no Brasil. As importações devem continuar em níveis altos ao largo de 2023 no Brasil, mesmo com a queda das cotações em reais. Deve continuar tendo importações significativas. Os preços internos podem cair, mas a diferença de preços segue sendo alta. Os preços externos podem até subir, mas a reserva de mercado com as tarifas de arancel de importações são favoráveis para a entrada de leite do Mercosul no Brasil, né? Precisaria haver uma devaluação muito grande do real para que houvesse algum efeito das importações ou as cotações internacionais de leite subirem demais, o que não é o cenário provável. Então, a gente deve continuar tendo importações elevadas, né? Então, aqui são os gráficos. Não sei se tem o apontador aqui. Mateu, o apontador é esse? Ok. Perfeito. Muita tecnologia. GDT, mais baixo, como eu falei. As importações brasileiras, né, com preços em verde, mais altas, né, e as exportações do Uruguai, aqui, quase a mesma coisa, né? Então, há um ganho potencial aqui entre o preço GDT e os preços que, de fato, o leite entra no Brasil. E essa diferença aqui é uma diferença, obviamente, que ela existe e vai continuar assim por um período. Então, as importações devem continuar altas, né? Medidas de contenção de importação é possível no Brasil? Já houve no passado? É pouco provável, na minha opinião, porque há o aspecto do Mercosul, né? O governo tem o interesse de preservar e recuperar o Mercosul, esse é um
um primeiro ponto, né? Então, qualquer ação que vá contra a questão do Mercosul, acho que vai ser difícil. Essa, claro, é a minha opinião. Eu não trabalho no governo, não trabalho para os produtores, não trabalho para a indústria, então é uma opinião independente. A necessidade de reduzir os juros, os interesses, que são altos. O principal problema do governo hoje é a questão dos interesses. E para reduzir o interesse precisa reduzir a inflação. Para reduzir a inflação, os custos para a população têm que ser mais baixos. E existe baixo consenso a nível setorial sobre medidas de proteção. Pero, no ano passado, né, se esse volume, essa quantidade sobe demais, né, a ponto de disruptar a cadeia do leite, aí sim é possível que algo seja discutido, mas hoje eu não vejo isso de uma forma concreta. Aqui são as importações do Brasil em relação ao consumo, né, em azul, e no ano 2000 nós importamos 11% do nosso consumo e agora nós estamos com 8%, que é um valor historicamente alto se nós olharmos o comportamento dos últimos 23 anos. Né? Então, de fato, é uma situação sensível, mas existem outras questões como a questão dos juros, a questão do interesse, né, a questão da inflação, que precisam ser contabilizadas nessa situação. Tá? Então, o Brasil, no meu modo de ver, deve continuar importando. O que pode reduzir isso é uma redução nas cotações de leite no Brasil, que deve acontecer agora. Esperamos aí uma queda aí de 30 centavos, 40 centavos de real, 6 a 7 centavos de dólar, provavelmente, ou uma elevação nas cotações internacionais, mas ainda tem uma margem significativa. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre futuro da atividade, né? A demanda. Vamos sair do curto prazo e olhar para o largo prazo. Tá? Os dados do IFCN mostram uma demanda possível, né, em termos de crescimento, de 60% de 2019 a 2050. Fruto de aumento da população mundial, fruto de um processo de aumento do ingresso da população, né, qualidade de vida, e toda ocidentalização, urbanização, tudo isso que sabemos. Né? Então, olhando de forma macro, a perspectiva de aumento da demanda no largo prazo é boa, ok? Então, essa é uma informação. E a produção não cresce como antes. Isso é interessante porque isso acontece em vários países do mundo. Aqui, Brasil, Argentina e Uruguai, 2002 a 2012, e depois 2012 a 2022. Em 2002 a 2012, os 3 países cresceram bastante, né? Principalmente Brasil e Uruguai. E na década seguinte, nenhum cresceu. Então, esse é um dado interessante aqui da nossa região. Vai existir uma demanda grande no futuro, mas nossos países não estão crescendo. No caso do Brasil, essa falta de crescimento, ela ocorre mesmo com preços buenos. Esse é o preço corrigido pela inflação, ok, em reais. Se nós olharmos no espaço de 18 anos, o produtor de leite brasileiro hoje tem um preço melhor do que tinha há 18 anos. Claro, sobe, barra, ok? Mas, no geral, é interessante. Mas se pode dizer que os custos também subiram. Sim, os custos de produção subiram. Aqui é somente preços. Mas, mesmo a margem aparente, ela melhorou. Esse é um dado que nós calculamos na nossa empresa, que é a receita menos custo de alimentação, que é o Income over Feed Cost, né? Que é quanto que sobra depois de pagar o custo de alimentação, ok? E se faz a correção pela inflação ao longo do tempo, então se pode comparar por vaca quanto que cada vaca é rentável na propriedade. Essa é a linha
azul. Ok? Então, claramente, uma tendência de crescimento. Uma tendência de crescimento ao longo do tempo. A mesma vaca, uma vaca de 30 quilos por dia, uma vaca hipotética, hoje tem uma receita menos custo de alimentação de R$40 por dia, enquanto que em 2002, 2003 era 25, menos de 30. Então essa vaca é mais rentável hoje. Só que o que acontece com a produção no ano seguinte? A produção tem respondido cada vez menos. É uma situação diferente, porque se pensa que com a rentabilidade buena, você vai ter leite. Agora não. Rentabilidade buena não tem mais leite em Brasil. Ok? Um ponto importante. Estamos aqui com 7 a 8 trimestres de queda em relação ao trimestre anterior no Brasil. E nos últimos 4, 5 anos, muitos períodos de crescimento negativo, mesmo com boa rentabilidade. Por quê? Isso é um aspecto também do mundo. Dados do IFCN mostram que o Income over Feed Cost, que é a receita menos custo de alimentação, está em patamares bons e não tem leite. Então, o novo paradigma da produção de leite no mundo as condições de rentabilidade da atividade não estão sendo mais suficientes para garantir a oferta de leite. Essa é uma mudança. Tá? Eu falei de Brasil, Argentina e Uruguai. Nova Zelândia. Nova Zelândia, 2001 a 2012, cresceu 3,9% ao ano. E 2012 para 2022, 0,3% ao ano. O mesmo crescimento do Brasil e da Argentina, basicamente. Interessante, um país totalmente diferente, em outra parte do mundo, com um mercado totalmente distinto, com a mesma característica de crescimento. Não cresce. Okay? Reflexões. A demanda tem perspectivas de crescimento. Sim. A produção de leite no mundo não cresce como antes. Com essa informação, a tendência são de preços mais altos a lo largo do tempo. Ok? E o principal exportador não aumenta a produção. Isso está acontecendo. Por que isso é importante? Porque nos últimos 10 anos, pouca coisa cambiou no mercado internacional. Se pegar tudo que se ha dicho do mercado internacional, que vai subir os preços, o Brasil vai ser exportador, nada cambia. 2022, em 2012 para 2022, a participação da produção mundial dos países são praticamente a mesma. Sudamérica com 13, 12% e das exportações 8 ou 7%. Então, o cenário do mercado internacional é um cenário com pouco câmbio, pouca mudança, pouco câmbio. São os mesmos players com a mesma proporção. E se isso mudar daqui para frente, aí sim teremos uma mudança considerável no mercado. Né? Quais são as razões? Bom, temos uma questão climática, que é um aspecto cada vez mais prevalente. Vocês estão sentindo isso? Las sequías son muy buenas para las uvas, la calidad del vino es excelente, mas para la agricultura, ganadería no es buena. ¿Okay? E não é só Argentina, Uruguai, sul do Brasil, mas Nova Zelândia com problemas climáticos, o mundo com problemas climáticos e regulação ambiental. Hoje é muito difícil converter novas áreas de produção na Nova Zelândia por questões ambientais, de restrição ambiental, a mesma coisa na Europa e em vários outros lugares. Então, um questionamento que se faz é quais são os países que vão ter condição de crescer a produção e enfrentar tanto os problemas climáticos, que são mais frequentes, como as regulamentações ambientais que dificultam o investimento na atividade.
Um outro aspecto importante que também se relaciona com isso é a competição com outras atividades agrícolas. Isso é no Brasil, o estado de Goiás, no centro-oeste brasileiro, um estado muito agrícola. A linha naranja é o valor de arrendamento de soja, ok? Se tem uma área de 200, 300 hectares, se pode arrendar para soja e não produzir a leite. E, em azul, a margem bruta das atividades leiteiras, das propriedades que controlam o custo de produção. Muitas fazendas, muitos campos não têm margem suficiente para cobrir o valor de soja. É mais fácil arrendar para a soja e não produzir leite. E por isso que Goiás, por exemplo, no ano passado, caiu 20% a produção, enquanto que outros estados do Brasil, como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, com queda bem menor, né? Então, locais onde há uma competição agrícola grande, se sofre mais, né? Então, o que poderia acontecer no futuro, trabalhando com duas variáveis? O cenário de elasticidade de preço baixa, ou seja, a demanda vai existir no mundo e não vai ter leite. Nesse caso, a demanda vai ser forte, cresce o comércio internacional, os preços ficam altos, porque não vai ter leite, vai ter demanda. Países com condições para aumentar a produção vão ocupar esse espaço, novos players, tanto os jogadores tradicionais, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, mas novos jogadores que têm custo maior podem vir a exportar estruturalmente se os preços estiverem em outro patamar. E Nova Zelândia e Europa perdem porcentagem de participação. Essa é uma análise que parte do pressuposto da informação da elasticidade de preço barra. Pero o que se sabe é que a elasticidade de preço não é tão barra nos países que importam leite, ok? Nesse caso, a demanda não será tão grande devido aos preços mais altos, o comércio internacional não vai crescer tanto, os preços se mantêm em níveis mais baixos, ou como hoje, ok? Pouco câmbio nesse cenário do comércio internacional, novos jogadores não ingressam no mercado, Europa e Nova Zelândia mantêm ou perdem pouco porcentagem de participação. São as duas formas de ver a situação, ok? Se pegarmos o que passou em Brasil, há uma sensibilidade muito grande a preço, ok? Esse o litro de leite, o HT por salário mínimo. Em Brasil, a gente tivemos um período de forte acréscimo, onde o consumidor teve um poder de compra muito grande e depois disso uma forte queda no poder aquisitivo, no poder de compra da população, e isso afetou significativamente o consumo de leite. O Brasil subiu no ano 2000 de 120 quilos por habitante ano para 175 quilos por habitante ano, e agora deve estar aí por volta de 160 quilos por habitante ano. Preços muito altos reduzem o consumo, então me parece que faz sentido pensarmos que há sim um efeito em algum momento de um novo equilíbrio oferta e demanda, caso nós tivermos aí dificuldade de produzir leite no mundo, né? Talvez os preços subam, mas aí a gente tem um novo equilíbrio com um mercado um pouco menor, né? Então essa é a situação brasileira. Por isso que outro dia, um dos principais periódicos, né, a situação da indústria brasileira com a crise, né, porque os custos de produção estão altos e não há consumo, a demanda está baixa, ok? E o que se passou no Brasil, olhando aqui a situação brasileira, esse gráfico mostra claramente, em rojo, os preços ao produtor. 15 anos, preços ao produtor. Sobe, barra, pero sobe. Em azul, os custos de produção de leite do produtor. Também sobe. Os custos subiram, mas os preços estão subindo mais do que os custos. Então, do ponto de vista econômico, a situação não está desfavorável para os produtores de leite promédio, ok? Em verde, a inflação,
da economia, e em laranja a inflação de los lácteos. Então, o que passa? A inflação da economia mais baixa, inflação de los lácteos um pouco mais alta, pero mais baixa do que a inflação do produtor e dos custos de la leite. Okay? Então, a indústria e o setor comercial, minoristas, maioristas, estão, de alguma maneira, tendo que assimilar os custos de produção mais altos, porque não conseguem repassar para a população e manter seus márgenes. E o que passa é que os márgenes aparentes da indústria caem, leite ou AGT, queso mussarela, e essa é uma situação difícil, né, para a indústria. Márgenes historicamente em queda. E o que passa em Brasil, depois de 30, 40 anos de redução no preço de leite em valor real, nos últimos 6, 7 anos começamos a subir. Né? Subir devagarzinho, nossos custos de produção estão mais altos do que no passado. O que passa é que o Brasil está ficando caro antes de ficar bueno. A eficiência não está tão rápida, os ganhos de eficiência não estão tão rápidos quanto os ganhos de custo. Esse é um problema. Okay? O ponto positivo, se pode dizer, é que nós estamos lejos da otimização no campo. Esse é um trabalho feito em Minas Gerais, que é o principal estado produtor, com produtores com superiores de rentabilidade, com 95% centavos por litro de margem, contra 0,11, e o custo total 12,59 a 1,89. 1,89 vai ser um custo de 30 e poucos centavos de dólar, competitivo, ok? 2,59, 40 e poucos centavos de dólar, não é competitivo. Né? Então, uma coisa interessante da cadeia do leite do Brasil é que é muito heterogênea. Né? A média de produção, a média de custo, ela é alta, mas você tem produtores que são extremamente eficientes. Né? E o desafio que nós temos justamente é de melhorar essa eficiência. Um aspecto importante que está acontecendo é a concentração na produção. Esses são dados de um laticínio do Brasil. Produtores com menos de 500 litros por dia, caindo 13%, 500 a 1.000 cai 5%, 1.000 a 2.000, pequeno crescimento, acima de 5.000 litros por dia, crescimento de 12%. Então, a cadeia do leite do Brasil não se pode analisar por promédio. Se está falando desse produtor, 5.000 litros ou mais, ou desse de menos de 500. Ok? Parte disso está relacionado a preços melhores em Brasil. Quanto mais grande é o volume de leite, melhor é o preço. Produtores com mais de 7.000 litros, R$3 por litro. Produtores com menos de 200, R$2,34. 10 minutos? Ok. E nós hacemos o trabalho com os top 100, os 100 maiores produtores do Brasil, que produziam 6.500 litros em 2001 e produzem hoje 27.000 litros por dia, crescendo a uma taxa de 2 dígitos. Se você tem volume de leite, escala de produção, tecnologia, tem sido um bom negócio investir no leite. O problema é que a estrutura da cadeia láctea brasileira é de pequenos produtores de 200, 300 litros, 100 litros, e cambiar isso muito difícil. Okay? Esses são os top 100. Os top 100. Crescimento. Aqui a produção, em naranja, a produção formal, inspecionada, processada pela indústria, e a produção total. Você vê uma diferença muito grande. Né? Claro, além dos top 100, existem outros centenas ou milhares de produtores com escala que estão crescendo, estão cambiando a atividade em Brasil. Pero há um tempo para hacerlo. Hein? Reflexões: maior escala de produção, preços diferenciados por volume, dificuldades relacionadas com relevo geracional, sim, como todo lugar,
Competencia con otras actividades, profesionalización del productor, la creciente demanda de la sociedad, cambio en los sistemas de producción, muy importante. Hoje, no Brasil, um trabalho que nós fazemos com laticínios, 41% do leite de 19 indústrias que representam 20% do mercado é de sistemas confinados, não de pasturas. 5 laticínios participam da investigação desde 2019. Era 16% esses 5 laticínios. Hoje, 46%. É um câmbio enorme. Em Brasil, você está cambiando o risco técnico pelo risco de mercado. Então, é um sistema mais previsível, é um sistema com mais granos, com maíz, com uma dependência maior dos preços de mercado e de alimentos, e da leite, pero com menos risco técnico comparado com as pasturas em Brasil. Se vai ser bueno, não sei, mas é um aspecto importante. E são produtores com escala maior, estão crescendo, 3 mil litros por dia, 4 mil litros por dia em média, e os que não estão no confinamento estão diminuindo a produção. O Brasil claramente está optando por um sistema de produção mais americanizado. Então, a competitividade no Brasil, aumentar a eficiência no campo e na indústria, identificação dos sistemas de produção mais eficientes, correta aplicação de tecnologia, gestão, inteligência de dados, estabelecimentos de indústrias, logística, automatização, estratégias setoriais, tudo isso está se discutindo, porque agora os custos são altos, temos que ser buenos, temos que aumentar a eficiência da produção, ok? O Brasil será exportador, vai demorar muitíssimo, porque preços de Brasil e preços de Nova Zelândia, temos uma desvantagem aqui significativa de ainda 20%, 30%, para cambiar toda a indústria com escala, eficiência, logística, produtividade, etc., 15 anos. Okay? Pero algumas regiões estão melhores que outras. Sul do Brasil, a região, por exemplo, das cooperativas holandesas, Paraná, estive lá no ano passado, estão crescendo 5% ao ano, com tierras muito buenas, produtores muito profissionais, estão no mesmo mercado, pero fazendo inversões. Então, estamos olhando agora, mirando cada vez mais o ambiente de negócio, o ambiente institucional da atividade, né? Organização da cadeia, clusters de produção de leite, redução dos conflitos de preços. O Brasil é um país com muito conflito de preço entre indústria e produtores. Maior transparência, talvez ferramentas de proteção e predictabilidade, se pode trabalhar, mercado futuro, coisas assim, contratos. E a agenda ESG, que é muito importante. Uma dificuldade é que o Brasil tem um mercado muito competitivo na indústria, tem centenas de indústrias, as top 4 têm 30% da leite processada solamente, e todas essas são empresas que fazem parte do mercado. Então, é um mercado muito competitivo, é difícil, por exemplo, fazer um planejamento, fazer um plano de largo prazo setorial, porque são muitos agentes, uma cadeia muito heterogênea. Okay? Bom, para finalizar, a última parte, alguns slides, a questão da sustentabilidade, que é algo muito interessante que está sendo trabalhado. Se pode falar de agricultura e ganaderia de precisão, agricultura regenerativa, que é um termo relativamente novo, geração de energia e combustível, mercado de carbono. Penso que a cadeia do leite vai precisar olhar de forma muito favorável a essas possibilidades. As granjas serão multifuncionais, e no Brasil já está acontecendo isso. Vão produzir desde leite de valor agregado, multiatributo, como A2 ou outra forma de produção, créditos de carbono, fertilizantes, biogás, biometano, embriones, ganado vacuno, beef and dairy, agroturismo. Você pode produzir muitas coisas distintas numa fazenda de leite. Ops.
E não sei se vocês viram, mas há 2 ou 3 semanas foi anunciado um investimento numa startup da Califórnia que visa justamente explorar o mercado de carbono em pecuária. E uma das empresas que investiu foi uma cooperativa de produtores de leite dos Estados Unidos, a California Dairies, que investiu nisso. Então é importante olharmos, mirarmos que podem ter mais oportunidades do que produzir solamente leite. Vocês não vão produzir só leite. Vocês vão produzir biometano, vão produzir energia, vão produzir carbono e podem ganhar dinheiro com isso. Okay? E acho que nossos países estão bem preparados para aproveitar, porque as regulamentações ambientais são menores e nós temos oportunidades aí para nos prepararmos. O Brasil tem tido algumas iniciativas, o leite no carbon, o primeiro leite carbono neutro no Brasil. A Embrapa, com a Nestlé, tem monitoreado as emissões de carbono. Então, creio que é algo que o Uruguai pode pensar também de forma séria, porque pode ter oportunidades interessantes que vão além da produção de leite. Então, principais pontos: poucos câmbios no mercado internacional nos últimos 10 anos. Oceania e Europa parecem haver alcançado a capacidade de exportação. Novos jogadores podem ocupar esse espaço. A renda ambiental trará desafios, mas também oportunidades. Penso que para nós mais oportunidades do que desafios. Como se produz a leite tem a ser cada vez mais relevante. A produção, industrialização e a eficiência comercial, mais que nunca, serão determinantes para o êxito. Aqui nós hacemos Interleite, que é um evento que vamos discutir estratégia de produção, estratégia de negócios aplicada à cadeia do leite. Nos basta produzir leite. Que tipo de leite? Em que condições? Para qual mercado? Como vai ganhar mais com a leite ou com outros produtos? E nós não estamos sozinhos. Esses são substitutos, ingredientes não lácteos, vegetais, de laboratório. Então, muitos mercados vão atrás dessa demanda crescente que vai existir no mundo. Então, nós temos que, de fato, dar as respostas que a sociedade quer na questão ambiental e na questão de eficiência, bem-estar animal e tudo que está relacionado com o nosso mercado. Ok? E, para finalizar, nosso evento Dairy Vision, que é um fórum que a gente faz no Brasil, 7 a 8 de novembro, e que a ideia é que seja cada vez mais um fórum para discutir esse futuro da cadeia do leite de uma forma mais ampla. Espero que tenhamos pessoas de Uruguai esse ano no fórum, ok? Dairy Vision. Então, muito obrigado. Não sei se o tempo está ok, correto? Graças.